E o Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu manter a Selic em 15%. Já nos Estados Unidos, o Federal Reserve, o Banco Central americano, retomou o ciclo de afrouxamento monetário e anunciou um corte de 0,25 ponto percentual na taxa de juros. Os detalhes na reportagem de Matheus Dias. Pela primeira vez em 2025, o Banco Central norte-americano cedeu às pressões de Donald Trump e reduziu a taxa de juros no país. A alíquota fica agora na faixa entre 4% e 4,25%. Mesmo com a inflação ainda fora da meta desejada, Jerome Powell, presidente do Federal Reserve, disse que o mercado de trabalho pouco aquecido, a queda na criação de vagas e o aumento do desemprego foram determinantes para o aumento dos juros nos Estados Unidos. O Fed prevê ainda pelo menos 2 quedas de 0,25 pontos percentuais ainda esse ano. O economista Pedro Paulo Silveira interpreta que a ação do Federal Reserve deixa de lado a motivação de conter a inflação e concorda pela primeira vez em 9 meses com os pedidos de Trump. E sinalizou também que está muito mais preocupado com o ritmo do mercado de trabalho, que começou a desacelerar agora, e isso coloca em risco o crescimento da economia, do que com o ritmo de queda da inflação. O economista diz ainda que a queda dos juros norte-americanos tem um efeito positivo no mundo todo. Uma taxa de juro menor nos Estados Unidos permite que a economia global opere com juros menores em todos os países. Isso inclui o Brasil, vai trazer um refresco para o Brasil, vai permitir que o real ande um pouquinho mais do que já tem andado e vai permitir que a gente comece a pensar na redução da taxa de juros no ano que vem. No Brasil, o movimento foi o inverso nessa chamada super quarta. Na reunião do Copom, a decisão do colegiado do Banco Central foi unânime pela manutenção da taxa de juros em 15%, a maior dos últimos 19 anos, que mantém o Brasil com a segunda maior taxa de juros do mundo, atrás apenas da Turquia. A justificativa foi a preocupação do Banco Central com a inflação, que está atualmente em 5,13%. Valor acima do teto de 4,5%. A meta do BC é de 3%, contando com novas quedas na conta de luz, na gasolina e em alimentos. Jason Vieira, economista-chefe da Leve, diz que o Banco Central ainda está longe do teto da meta e ainda mais longe da inflação ideal. Porque ainda existe uma inflação desancorada, ainda não chegou nem próximo do que nós podemos considerar a meta de inflação, ainda que a inflação esteja declinando. Portanto, não há razão para o Banco Central reverter uma política monetária que está em tese tendo sucesso no combate à inflação para simplesmente agradar alguma questão política ou coisa parecida. Jason diz que os juros devem ser mantidos em 15%, já que a Selic só tem efeito direto na queda da inflação depois de 6 meses. Em alguns casos, até 9 meses depois da elevação. E como o Banco Central elevou as taxas no final de agosto, o efeito real só deve ser notado a partir de março de 2026. Provavelmente, inclusive, a primeira reunião de 2026 pode ser de manutenção. Existe, assim, essa possibilidade, porque o efeito defasado da última elevação de juros de política monetária vai recair lá no primeiro trimestre. Ou seja, aquela decisão que levou os juros a 15% tem o seu efeito direto na economia só lá na frente, só naquele período específico da economia. E é ali que o Banco Central pode virar e dizer o seguinte: olha, agora virou a chave, eu posso finalmente começar a cortar os juros. Para a Confederação Nacional da Indústria, a manutenção da taxa de juros considerada estratosférica é injustificada e agrava o sufoco do setor. A CNI avalia que a decisão do Banco Central ignora sinais claros de desaceleração da atividade econômica e queda da inflação, conjuntura que demanda urgência na redução de juros para evitar prejuízos maiores à economia e aos trabalhadores. O Copom volta a se reunir nos dias 4 e 5 de novembro, no penúltimo encontro do ano.